APA significa Área de Proteção Ambiental. É uma unidade de conservação destinada a conservar uma área importante de determinada região, visando proteger os recursos naturais e histórico-culturais e, ao mesmo tempo, orientar as atividades humanas de forma equilibrada. No caso da APA de Campinas, os objetivos são conservar o rico contexto natural, cultural e arquitetônico, seus mananciais de água, os importantes fragmentos de florestas com sua fauna associada e planejar as atividades socioeconômicas nas áreas rurais e urbanas. Tudo isso para que a vivência na APA continue harmônica, unindo as pessoas e o meio ambiente de forma sustentável e respeitosa. A APA Campinas corresponde a 1/3 do território da cidade, é uma das 9 unidades de conservação existentes, corresponde a quase 1/3 do território da cidade, e aqui a gente tem que conciliar então a necessidade de ter qualidade de vida para os moradores, a necessidade da preservação ambiental, da recuperação ambiental, de forma sustentável e de desenvolvimento econômico, turismo. Essa categoria de unidade de conservação foi criada com a aprovação da Lei Federal nº 9.985 de 2000, a qual institui 2 grupos de unidades de conservação: unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. A APA é uma unidade de uso sustentável, constituídas por terras públicas e privadas. De acordo com essa lei, é uma área em geral extensa com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivo básico proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso de recursos naturais. O plano de manejo, de acordo com a Lei Federal nº 9.985 de 2000, que cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, é o documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. O plano de manejo constitui um instrumento de planejamento e gestão que estabelece zoneamento, normas, linhas de ação e projetos prioritários para a implementação nos próximos anos, conjuntamente a outras políticas públicas e beneficiários diretos da APA de Campinas, incluindo moradores, proprietários privados, pesquisadores, ambientalistas, empreendedores e outros atores sociais. Todas essas medidas garantirão à população campineira, especialmente aquela residente na APA de Campinas, a permanência da qualidade de vida e meios mais eficientes de gerenciar seus recursos. A elaboração do plano foi realizada pela empresa de consultoria Valme Engenharia, ganhadora da licitação realizada em 2015. O acompanhamento sobre a elaboração do plano de manejo deu-se pelo Grupo Técnico de Acompanhamento, GTA, formado por 10 integrantes, entre membros do Conselho Gestor da APA, CONGEAPA, representantes da Prefeitura de Campinas, PMC, Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, da Fundação José Pedro de Oliveira e da Valme. Esse processo também incluiu a participação da população por meio das oficinas participativas e reuniões setoriais. O primeiro passo da elaboração do plano de manejo foi a realização de uma análise técnica, para conhecer os potenciais e desafios presentes no território da APA. As informações sobre a região foram agrupadas em meio físico, meio biótico e meio socioeconômico. O meio físico diz respeito às temáticas relacionadas a clima, rios, rochas, relevo e solos. Já o meio biótico se refere à biodiversidade existente na APA, por meio de dados e informações sobre a flora e fauna. O meio socioeconômico trata sobre população, atividades econômicas, patrimônios materiais, tradições locais e estrutura fundiária, o que possibilita a compreensão da distribuição atual da população pelo território da APA e, ao mesmo tempo, a partir da compreensão destes fatores, somados ao levantamento histórico de ocupação desta área, identificar pontos de conflito entre os objetivos de conservação dos recursos naturais da APA e os processos de expansão do território. Estar na APA de Campinas é participar junto com seus habitantes de um modo de vida que integra passado e presente,
contribuindo para o respeito e valorização da cultura e ao meio ambiente local. A conservação estimula a busca pelo conhecimento, a pé ou de bicicleta pelo Parque Linear Ribeirão das Cabras, na Estrada de Capricórnio, observando-se o céu da APA no Observatório Municipal ou participando de ações educativas, como as promovidas pela Estação Ambiental, localizada na área da antiga Estação Joaquim Egídio, do ramal Férreo Campineiro, atualmente desativado, que era carinhosamente chamado de Cabrita, passando-se por paisagens rurais e urbanas durante o passeio de Maria Fumaça, nos trilhos da linha férrea da antiga Mogiana. O plano de manejo foi construído em etapas com a participação da sociedade e entidades que atuam na defesa da APA, de forma que o processo participativo procurou garantir a transparência e mediação de conflitos, considerando a igualdade, diversidade e autonomia dos envolvidos no processo. Oficina de diagnóstico. Durante a elaboração do diagnóstico, foram realizadas as primeiras oficinas participativas, nos dias 3 e 4 de dezembro de 2016, contemplando os distritos de Joaquim Egídio e Souzas, além dos bairros de Carlos Gomes, Chácaras Gargantilha e Jardim Monte Belo. Foram realizadas também as reuniões setoriais com diferentes grupos sociais ao longo de todo o mês de fevereiro de 2017. As oficinas e as reuniões setoriais tiveram a participação de 362 pessoas. O Congeapa sozinho e os representantes que estão aqui do Congeapa, nós não vamos fazer sozinho. Todo mundo que está aqui é importante que continue engajado nas outras oficinas, porque nas próximas é que vai ser a parte de apontar soluções. Nós estamos ainda no diagnóstico. A segunda oficina foi a de avaliação estratégica, onde foram definidos a missão, visão de futuro e os objetivos de gestão da APA. Também foram identificados os alvos de conservação estratégica conectados aos objetivos da área. A oficina de avaliação estratégica foi realizada em 10 de junho de 2017. Contou com a participação de 47 pessoas, distribuídos entre representantes de associação de bairro e moradores, poder público, Movimento Moradia e Cidadania, Congeapa, turismo e organização não governamental. Como parte do processo participativo, ocorreram em julho de 2017 as reuniões setoriais de zoneamento, realizadas pelas equipes de SVDS e FGPO, com o objetivo de apresentar o zoneamento proposto, buscando motivar a reflexão sobre a definição de cada zona e seu regramento. A terceira oficina, realizada em 21 de outubro de 2017, foi a de zoneamento, cujo objetivo foi construir o zoneamento e as regras de usos para cada zona. Nessa oficina, os participantes foram distribuídos em 5 grupos: proprietários rurais, movimento de moradia, moradores da AR14, Souzas e Joaquim Egídio, turismo e ONGs Congeapa, totalizando 51 participantes. As propostas de normas para cada zona foram avaliadas e ajustadas pelos participantes, apontando para aquelas que necessitariam de maior detalhamento. A última oficina realizada foi a de planejamento, cujo objetivo foi construir a matriz de planejamento visando os programas de gestão da APA de Campinas. Essa oficina ocorreu em 20 de janeiro de 2018 e teve a participação de 62 pessoas. O zoneamento é uma etapa fundamental no processo de elaboração do plano de manejo. É uma exigência legal prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, Lei 9.985 de 2000, que determina o zoneamento como a definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação, com objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade de conservação possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz. O zoneamento da APA de Campinas é formado por zonas e áreas estratégicas que se sobrepõem às zonas, ou seja, podem ou não estar contidas em mais de uma zona. Nelas são estabelecidas diretrizes normativas que visam regulamentar as atividades de uso, apontando as zonas e áreas com usos incentivados, permitidos, admissíveis e proibidos, sendo que nos admissíveis os usos necessitam de projetos específicos para aprovação. As zonas reúnem espaços com características distintas, definidas a partir de critérios como fragilidade ambiental, presença de remanescentes de vegetação nativa, usos da terra, vetores de pressão ou impactos negativos e a interface com outros instrumentos de ordenamento territorial no município, tais como áreas estratégicas de gestão de recursos hídricos e fragmentos florestais prioritários para a conservação. Elas têm como objetivo compatibilizar os usos com a conservação,
buscando uma situação almejada. As zonas propostas para a APA de Campinas são: Zona de Ocupação Controlada, ZOC, correspondente aos perímetros urbanos Sousas, Joaquim Egídio, Carlos Gomes, Chácaras Gargantilha e Jardim Monte Belo, e as zonas com predominância de atividades rurais e áreas remanescentes de vegetação nativas, Zona de Manejo Sustentável, ZMS, Zona de Proteção de Manancial, ZPM, Zona de Conservação Geoambiental, ZCG, e Zona de Conservação de Biodiversidade, ZCB. A Zona de Manejo Sustentável, ZMS, divide-se em duas subzonas, na vizinhança de Carlos Gomes, Jardim Monte Belo e Chácaras Gargantilha ao norte, e nas proximidades de Sousas e Joaquim Egídio, ao sul da APA. Não ocorrem nas MS fragmentos maiores que 45 hectares e que apresentem estágio sucessional inicial e médio e prioridades alta e muito alta indicadas pelo PMV. Predomina fragilidade emergente média, seguida das classes de fragilidade baixa e alta. A Zona de Proteção de Manancial, ZPM, compreende a porção sul da APA, limítrofe ao município de Valinhos e da rodovia Dom Pedro II, com terrenos de fragilidade ambiental emergente média, baixa e alta, e forte pressão à ocupação e importância para a proteção de manancial hídrico, incluindo a principal estação de captação de água da Sanasa, próximo ao fragmento de FES da Fazenda Santana. A Zona de Conservação Geoambiental, ZCG, é composta pelos terrenos com maior fragilidade ambiental da APA de Campinas, com características limitantes à ocupação e potencial incidência de movimentos de massa e processos erosivos. Também fazem parte da ZCG fragmentos de grande importância para a biodiversidade e que não foram incorporados pela Zona de Conservação da Biodiversidade relacionados a seguir. A Zona de Conservação da Biodiversidade, ZCB, corresponde aos espaços que abrangem os maiores e mais conservados fragmentos de floresta estacional semidecidual, FES, da APA de Campinas, com potencial de atuação como fonte de biodiversidade. Abriga as microbacias hidrográficas e/ou regiões importantes associadas a esses fragmentos, predominando fragilidade emergente, média e baixa. E o que eu enxergo é justamente isso, que no futuro a gente tenha uma paisagem mais bela do que a gente tem hoje, né? Já temos uma paisagem linda, um ambiente interessante, mas que esse ambiente continue tão bonito e mais bonito e mais elaborado, né? Na parte ambiental e social. Depois de todo esse estudo técnico associado ao processo participativo, o plano de manejo incluiu ainda um sistema integrado de gestão que visa estabelecer acordos e responsabilidades conjuntas entre a Prefeitura e a sociedade civil, visando a implantação dos programas de manejo da APA. Os programas de gestão propostos no âmbito do Plano de Manejo da APA de Campinas incluem diferentes temas estratégicos, resultantes das etapas anteriores de elaboração do plano. Os temas estratégicos foram categorizados da seguinte forma: educação ambiental, viário, rural, recursos hídricos, biodiversidade, turismo, patrimônio, saneamento e habitação. Além da oficina, foram realizadas diversas reuniões, de acordo com o tema de cada programa, envolvendo os atores sociais da sociedade e do poder público com afinidade ao tema. Como resultado desse processo, foi elaborado o tópico Estrutura de Governança e Gestão da APA de Campinas, que recomenda o regime de gestão compartilhada e adaptativa e fortalecimento do órgão gestor e do Conselho Gestor da APA, CONGEAPA, como forma de garantir o engajamento crescente dos atores sociais envolvidos da APA. A proposta segue as premissas legais do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e acompanha as tendências de outras APAs no Brasil e no mundo. O Sistema Integrado de Gestão visa estabelecer acordos e responsabilidades conjuntas entre a Prefeitura e a sociedade civil, visando a implantação dos referidos programas de manejo da APA. Que seja possível fazer um uso dessa terra. Os proprietários rurais, eles querem permanecer no rural, eles estão preocupados com a questão da proteção hídrica, né? Eles querem produzir água, né? Então, recuperação de APP, proteção dos fragmentos florestais, a conectividade dos fragmentos. E eu acho que, além disso, tem também é
importante ter um maior alinhamento institucional, não só dentro da prefeitura, dos órgãos públicos, mas com os municípios vizinhos também, porque o meio ambiente não tem fronteiras, né? Então a gente tem que trabalhar muito em parceria. E já, né, falando em parceria, eu acho que a gestão compartilhada, seja ela como for, ela é muito importante, porque sozinho a gente não consegue fazer nada, né? No total, foram elaborados 9 programas de gestão. São eles: Programa de Conservação e Recuperação da Biodiversidade, Programa de Gestão das Atividades Rurais, Programa de Habitação Social, Programa de Conservação e Recuperação dos Recursos Hídricos, Programa de Saneamento Básico da APA de Campinas, Programa de Educação Ambiental e Educomunicação, Programa de Gestão de Infraestrutura de Transportes, Programa de Turismo Sustentável e Programa de Gestão do Patrimônio Cultural, Histórico e Arquitetônico. O Programa de Conservação e Recuperação da Biodiversidade tem como objetivo geral conservar, restaurar e conectar a cobertura vegetal nativa, assim como aumentar as áreas de habitat da flora e fauna local. Em relação à fauna, o programa tem como objetivo geral promover condições ambientais adequadas para o pleno estabelecimento e conservação da fauna silvestre, gerando o aumento da diversidade e abundância de animais nativos da Mata Atlântica. Para atingir esses objetivos, o programa deverá ser contínuo e permanente, com sistema de avaliação e monitoramento que possibilite sua adequação conforme o contexto e as necessidades que surgirem. Lógica adaptativa. O Programa de Gestão das Atividades Rurais tem como objetivo geral fortalecer o desempenho e a atratividade das atividades rurais em território da APA, sempre em busca da promoção de práticas agro-silvopastoris sustentáveis. Para atingir esses objetivos, o programa deverá ser contínuo e permanente, com sistema de avaliação e monitoramento, que possibilite a sua adequação conforme o contexto e as necessidades que surgirem. Lógica adaptativa. O Programa de Habitação Social tem como objetivo geral suprir o déficit habitacional urbano existente na APA identificado no diagnóstico deste plano, com moradias de interesse social na zona de ocupação controlada. A metodologia utilizada para a execução do programa está pautada pela articulação dos poderes públicos, privado e sociedade civil, para a formação de grupos técnicos de trabalho que atuarão em conjunto na resolução dos problemas e desafios da APA de Campinas relacionados à infraestrutura viária, habitacional e de saneamento no nível interinstitucional, prefeitura, e em parceria com a sociedade civil, envolvendo a formação de Câmara Técnica de Infraestrutura e responsáveis pelo detalhamento de planos específicos para cada tema. Então, nessa revisão, nesse plano de manejo, é de extrema importância que a gente restabeleça essa figura da habitação de interesse social aliada a um modelo de ocupação sustentável, de ecobairros. O Programa de Conservação e Recuperação dos Recursos Hídricos, PCRRH, objetiva avaliar e acompanhar o comportamento da qualidade e quantidade das águas superficiais e subterrâneas da APA. As ações integradas de conservação e recuperação ambiental, em especial na Zona de Proteção de Mananciais, ZPM, e nas zonas de cisalhamento. O objetivo geral do Programa de Saneamento Básico da APA de Campinas é estabelecer parcerias entre poder público, privado e sociedade civil, para atuação coletiva para garantir o saneamento no território da APA de Campinas. O Programa de Educação Ambiental e Educomunicação, PEAE, tem como objetivo geral desenvolver processos educativos dialógicos e problematizadores, que qualifiquem os sujeitos da ação educativa para a participação nos espaços públicos da APA de Campinas, no controle social das políticas públicas e na redução das assimetrias sociais no uso e apropriação dos recursos naturais desta unidade de conservação. O Programa de Infraestrutura de Transporte tem como objetivo geral apontar diretrizes para a gestão ambiental da infraestrutura de transporte no interior da APA de Campinas, com foco no sistema viário e de transportes. Destaca-se a importância da análise da malha viária para atender às diferentes demandas dos agentes sociais que se relacionam nesta área, tais como sociedade, empresas e poder público. Além disso, nesse programa são consideradas ações específicas para o sistema viário, as quais possibilitam a circulação e exploração dos recursos da região, sendo eles econômicos, naturais e socioculturais. A gente precisa de estrada para poder ir e vir. Quando a gente vai, a gente não sabe se às vezes chega, e quando a gente volta, a gente também não sabe se vai chegar. É muito importante essa
conservação da estrada. O Programa de Turismo Sustentável, PTS, tem como objetivo geral o desenvolvimento de atividades turísticas e de lazer no território da APA, para que gerem ganhos econômicos, favoreçam o bem-estar da população local e dos visitantes e promovam a inclusão social e valorização da identidade cultural e a conservação dos patrimônios natural, histórico e cultural. O Programa de Gestão do Patrimônio Cultural, Histórico e Arquitetônico tem como objetivo geral conservar, preservar, valorizar e divulgar o patrimônio cultural, histórico e arquitetônico da APA de Campinas. Conclui-se assim o Plano de Manejo da APA de Campinas, encerrando um ciclo de planejamento de 2 anos de duração e que estabelece um pacto entre os diversos atores sociais que atuam na unidade, com orientações e prioridades voltadas à implantação dos objetivos e missão dessa importante unidade de conservação da região metropolitana de Campinas.